E aí, meu povo, como vocês estão? Eu espero que bem, viu? Bora para mais um vídeo no nosso canal? E hoje eu quero saber se você já perdeu o foco de um objetivo, de um projeto, de algum desejo que você queria muito, mas o medo te atrapalhou. Já aconteceu isso com você? Pera aí, eu vou te contar uma história que tá, na Bíblia, de uma pessoa que também perdeu a oportunidade de viver algo sobrenatural com Jesus porque teve medo. Fica aí que eu te conto mais essa história. Quantas vezes nós não perdemos o foco dos nossos objetivos por conta do medo? O medo ele começa como uma dúvida e aí ele começa a ganhar proporção no nosso coração, nos nossos pensamentos. E quando a gente para observar, às vezes a gente não está andando nem um passo na direção daquilo que a gente se propôs a fazer. A gente não está andando nem um passo na direção daquilo que sonhamos e que pedimos muito a Deus. Agimos exatamente o contrário. Só que Jesus, por meio da palavra dele, nos ensina que isso já aconteceu com seus discípulos e que a Bíblia vem exatamente para nos ensinar a corrigir e a voltar para os trilhos daquilo que sonhamos, daquilo que planejamos. É claro que o momento em que estamos vivendo é impossível não sentir medo, não sentir insegurança, a tristeza não abater a nossa alma, o nosso coração. Nós choramos a morte de entes queridos e diante de toda a incerteza desse cenário mundial que estamos vivendo, o foco fica meio que sem sentido muitas vezes de levantarmos todos os dias e trabalharmos na direção daquilo que sonhamos. Mas eu aprendi com Pedro que mesmo depois de ver Jesus multiplicar 2 peixes e 5 pães para mais de 5.000 pessoas, porque a palavra diz que só de homens eram 5.000 homens, fora as crianças e as mulheres, que eles não contaram. Jesus alimentou toda essa gente. Pedro tinha acabado de ver esse milagre grandioso, que é tema de muitas pregações. E aí, ele duvidou que Jesus pudesse sustentá-lo com um vento forte. O vento está batendo a nossa porta. Esse vento da incerteza, da vida financeira, da nossa saúde, do que vai ser, do nosso amanhã, está batendo a nossa porta. E a gente percebe que esse vento ele é furioso, que o mar está realmente muito revolto na nossa vida no dia de hoje. Mas a gente tem Jesus. E se a gente continua com foco em Jesus, muita coisa pode melhorar. Inclusive, você conseguir chegar nos seus objetivos. Eu quero compartilhar com vocês o que eu aprendi com a Bíblia, que é o tema, inclusive, aqui, a frase do canal, o que eu aprendo por meio da Bíblia. E eu sinto prazer em compartilhar com vocês, porque isso acalmou meu coração. Muitas vezes eu sentia medo e comecei a gritar ao Senhor sobre situações da minha vida e Ele me mostrou que Pedro também fez isso, mesmo depois de vê-lo multiplicar pães e peixes para uma multidão. Lá no capítulo 14, no livro de Mateus, Jesus ele tinha mandado os apóstolos pegarem um barco e ir na frente, porque ele ainda estava reunido com a população, com as pessoas que foram lá para escutá-lo, e depois que ele deu comida, depois que ele orou e ficou um tempo reservado só ele e Deus, ele foi se encontrar com os discípulos. No momento em que Jesus estava andando sobre as águas, os discípulos no barco ficaram com medo e gritaram: "Meu Deus, é um fantasma!" Eu imagino que eles devem ter falado exatamente dessa forma, porque provavelmente eu falaria. E aí, que eu quero exatamente ler com vocês o que está escrito no capítulo 14, lá no finalzinho do 26 em diante. "É um fantasma?" gritaram então os discípulos. Eles gritaram de medo. Nesse instante, Jesus disse: "Coragem, sou eu. Não tenham medo." Então Pedro disse: "Se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima das águas, até onde o Senhor está." "Venha", respondeu Jesus.
Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água, em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar e então gritou: "Socorro, Senhor!" Imediatamente, Jesus estendeu a mão e segurou Pedro e disse: "Como é pequena a sua fé, por que você duvidou?" Quantas vezes a gente não duvida da grandiosidade que é Jesus, da grandiosidade que é o nosso Deus. Eu não sei se você está assistindo esse vídeo, se você é cristão, mas para aqueles que entregam a sua vida para Jesus, a primeira tarefa, o primeiro exercício que a gente tem que aprender é confiar, seja qual for a situação. Porque para aqueles que entregam a sua vida a Cristo, nós entendemos que tudo que Ele faz é bom. Mesmo em meio a muita dor, mesmo em meio a muito sofrimento, tudo o que Jesus faz é bom. Pedro teve medo, Pedro gritou por socorro. Quantas vezes eu e você também não gritamos por socorro para Jesus vir nos acudir, nos socorrer? E ele continua dizendo: "Você se esqueceu daquele milagre que eu fiz há um tempo na sua vida? Como é pequena a sua fé." Quantas vezes Jesus não fala isso pra gente? Como é pequena a sua fé. E hoje eu quero te encorajar a reorganizar os seus projetos, a reorganizar as suas metas, a reorganizar tudo aquilo que você já colocou nas mãos do Senhor, para que você levante e comece a andar olhando para Jesus. Que mesmo que o vento venha bater forte no seu barco, mesmo a água querendo entrar no seu barco para querer afundar, e se de repente você já estiver andando sobre as águas e próximo a chegar perto de Jesus e o medo vier tentar te desviar, que você se encoraje com essa palavra a não agir como Pedro, a não ter medo, porque você vai confiar em Deus e no momento certo Ele vai segurar a sua mão ou você vai conseguir chegar até Ele. O que eu fico imaginando é que se Pedro não tivesse olhado nem para a direita, nem para a esquerda, se ele tivesse continuado olhando para Jesus, ele provavelmente teria segurado na mão de Jesus e os dois voltariam andando na tranquilidade de ter Pedro confiado em Jesus para o barco. Eles voltaram, Pedro segurando na mão de Jesus. E muitas vezes eu percebo que nós não vivemos o sobrenatural com Jesus porque nós temos medo daquilo que Ele pode fazer na nossa vida. As promessas que Ele fez, às vezes o que está acontecendo no nosso dia a dia não tem nada a ver com aquilo que Ele te prometeu. E aí vem o medo, vem a incerteza, vem toda a insegurança. Mas Jesus, assim como Ele pegou 5 pães, 2 peixinhos, como Ele fez Pedro andar sobre as águas, como Ele andou sobre as águas, Ele pode mudar a minha vida e a sua vida assim, no momento. Basta você estar preparado e confiando que Ele vai fazer o melhor para você. Confie em Jesus, confie na mão poderosa do nosso Deus e que Ele venha trazer a tranquilidade, a paz que excede todo entendimento humano para o seu coração, mesmo em meio a essa pandemia, mesmo em meio a esse momento tão difícil, onde o vento realmente tem soprado forte no nosso barco. Que Ele continue te sustentando e que você continue olhando para o alvo, que é Jesus. Se esse vídeo falou com você, aí eu vou fazer o lobby aqui dos YouTubers. Compartilha, dá o like, pode comentar, é muito bacana quando eu recebo aí o feedback de vocês. Isso motiva para continuar compartilhando com vocês aquilo que eu aprendo com a palavra de Deus. Que o Senhor Deus possa te abençoar, que o Espírito Santo também possa te conduzir com sabedoria e com força. Seja forte e corajoso. Super beijo para você e até o nosso próximo vídeo.